Irmãos e irmãs, bom dia. Quarta-feira da 20ª semana do Tempo Comum. Vamos nos reunir ao redor da palavra para que possamos então acolhê-la para nós hoje, nos alimentar dela e também buscar cada vez mais a nossa perfeição na conversão diária, para que possamos assim viver em comunhão com os ensinamentos de Jesus. Hoje, Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Porque o reino dos céus é como o proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores a diária e os mandou para a vinha. Em plena manhã, saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e em plena tarde, ele saiu novamente e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelo fim da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. E ele lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao administrador: Chama os trabalhadores e faze o pagamento, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados no final da tarde, cada qual recebendo a diária. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, pensando que iam receber mais. Porém, cada um deles recebeu apenas a diária. Ao receberem o pagamento, começaram a murmurar contra o proprietário. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o peso do dia e o calor ardente. Então ele respondeu a um deles: Companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos a diária? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último o mesmo que dei a ti. Acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa parábola, irmãos e irmãs, a gente compreende o agir de Deus na história da salvação e, portanto, na história de nossas vidas, na história da humanidade. Deus é esse proprietário da vinha e quer cuidar da sua vinha, que é toda a humanidade, toda a sua criação. E ele mesmo sai, conforme a parábola. Ele mesmo vem agindo ao longo da história da salvação. A gente lembra da história judaica, o nosso Antigo Testamento. A gente vai vendo as inúmeras vezes em que Deus foi agindo na história do seu povo, chamando o seu povo para ter um protagonismo na história da salvação e de ser, o sinal visível do rosto deste Deus na história da humanidade. Então, Deus é este proprietário que vem, ou melhor, que sai, vem ao nosso encontro para nos chamar para trabalharmos na sua vinha, ou seja, participarmos do seu reino. E ao longo do dia que representa, a história das nossas vidas, Deus sempre vai chamando. E o que Deus oferece? Aos primeiros chamados, Deus, na parábola, fala que vai fazer o pagamento de uma diária. Ao segundo grupo chamados, ele diz que vai pagar o que é justo. Aos demais não falou nada. No final do dia, começa a pagar pelos últimos. E Deus vai dando o valor de uma diária para todos eles. Então, o que Jesus está querendo nos mostrar isso? Primeiro, que ao longo da nossa vida, todos nós temos a oportunidade de ouvir e acolher o convite de Deus, que nos chama para trabalharmos a sua vinha.
A nossa vida, a nossa história, o nosso tempo é a oportunidade que temos de nos encontrar esse Deus que nos fala e que nos chama. E o dia do pagamento, melhor, a hora do pagamento, corresponde ao dia da grande recompensa, em que o nosso Deus aí sim está dando grande mensagem para todos nós. Principalmente no contexto em que ele vivia, aquela mensagem dirigida primeiramente aos judeus e depois a nós, os cristãos e os demais povos. O pagamento, Deus dá o mesmo valor para todos os chamados. Ou seja, nosso Deus está nos mostrando que, em função do amor que Ele tem por toda a humanidade, por todos nós, é que Ele quer oferecer a salvação para todas as pessoas, independente se nós vivemos a vida inteira como convertidos ou se a pessoa se converteu na hora da morte. Aqui Jesus está dando um ensinamento para os judeus, que eles que foram chamados por primeiro, eles não são mais privilegiados do que os pagãos que foram chamados, vamos assim dizer, por últimos, já que os judeus excluíam os pagãos e Jesus os chama. Então, contextualizando essa mensagem, Jesus está querendo abrir os olhos dos judeus para isso. Deus é bom, na sua bondade, Ele age da forma como Ele sabe que é melhor, do jeito que Ele quer, não age segundo a nossa lógica. Então, aqueles que são chamados, os pagãos, no final do dia, ou seja, no final da etapa da história da salvação, terão direito à mesma salvação que os judeus, que foram chamados há milênios, atrás, séculos, melhor dizendo, atrás na história. Então, Jesus está querendo abrir os olhos para que os judeus não se sintam um grupo privilegiados em detrimento dos outros. Diante de Deus não há privilégio, diante de Deus não há preferência, diante de Deus há amor. Amor de um pai, por excelência, que quer que todos os seus filhos se salvem. Então a mensagem é uma chamada para que os judeus possam se alegrar com os outros povos que estão se convertendo ao Deus da vida através da igreja cristã, que não ficou restrita aos judeus, mas se abriu para todos os povos, e é também um chamado para todos nós, irmãos e irmãs, para que a gente, ao invés de querer ser juízes dos outros, mas que a gente aprenda a agir no olhar de Deus, no amor e na bondade de Deus. Deus quer que todos se salvem porque Ele ama todos. Se nós somos convertidos e estamos buscando viver a nossa fé, mesmo em meio às nossas limitações, a gente tem que se alegrar por sermos essas pessoas que somos chamados por Deus. Mas também devemos nos alegrar pelas outras pessoas que, independente da vida que viveram, em um determinado momento Deus agiu na vida delas e as chamou. Não é para nós apontarmos os dedos para os erros dela, mas é para nós também nos alegrarmos, porque se a pessoa está se encontrando com Deus da vida e se convertendo, isso deve ser causa de alegria para nós, porque aquela pessoa está se salvando, aquela pessoa está se voltando para Deus. Então que seja assim, que possamos aprender com a gratuidade de Deus, com o amor de Deus, que limpemos o nosso coração de qualquer arrogância, qualquer prepotência por nos considerarmos melhor do que os outros, ou que vivemos mais tempo convertidos, ou trabalhando mais tempo pelo reino do que os outros, mas não. Mas que a gente se alegre por cada pessoa que reencontra Deus em sua vida e que pare de fazer o mal e entre no caminho do bem. É assim que nós cristãos somos chamados a ser. Que nós aprendamos então a agir assim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Nosso Deus abençoe você, sua família, sua casa,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno, fique com Deus.